Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube. Vamos então hoje responder a pergunta de Letícia Liesenfeld-Erdmann. Liebe Letícia, professora de alemão, muito querida aqui da casa, e que pergunta o seguinte: Liebe Christian Dunker, não sou da área, então peço desde já desculpas pelo meu atrevimento pela segunda vez. Que atrevimento, Letícia, você é do canal, pode perguntar quanto quiser, né? Então, enviar a minha dúvida para você. Sou atriz e contadora de histórias e o seu canal tem me ajudado muito ao longo dos últimos anos. Parabéns pelo projeto. Gostaria muito que você comentasse sobre situações em que um estado psicológico de outrem parece capaz de nos dragar para dentro dele, e assim alterar o nosso comportamento e forma de agir. Uma amiga mencionou o termo folie à deux. Lembrei de um conceito de Thallenbach sobre o acordo atmosférico. Não sei se haveria aqui um possível diálogo entre os conceitos. Excelente colocação, Letícia. De fato, vou tentar explicar um pouco a história desse conceito em psicopatologia e já adianto que, em princípio, me parecem coisas diferentes, a folie à deux e o conceito de acordo atmosférico, né, que você aí cita a partir do Thallenbach, mas que está presente de certa forma no Minkowski, no Binswanger, na tradição fenomenológica, né, de abordagem dos processos psicopatológicos, e notadamente na experiência do tempo e sua relação com os afetos. O folie à deux, ou loucura 2, é um diagnóstico raro, por um lado, e bastante excepcional, por outro, se a gente considera a história da psicopatologia e a sua forma contemporânea do DSM-5 e do CID-10. Por quê? Porque ela é um diagnóstico coletivo. Todos os outros, ou quase todos os outros diagnósticos recaem sobre o indivíduo. Esse, como o próprio nome diz, recai sobre uma relação. É a folie à deux, dois que enlouquecem juntos. Ela foi descrita pelo Lassagne-Fauré em 1877, portanto estava aí nesse momento, né, da grande clínica, né, como bem descreveu nesse livro que eu recomendo muito a vocês, né, do Paul Becherry, chamado Os Fundamentos da Clínica, História e Estrutura do Saber Psiquiátrico, que é, em princípio, um livro sobre história da psicopatologia, né? Mas onde ele vai reconstruindo esse grande momento, né, da descrição das grandes síndromes, né? Capgras, a síndrome de Tourette, a síndrome das negações, né? A melancolia, enfim, os fenômenos elementares com Clé-Rambaud, as discussões sobre o estupor, né, com o mestre em psiquiatria do Freud, né, as discussões sobre a catatonia, né, foi um momento de grande impulsão da psicopatologia e de fundação do universo, vamos dizer assim, semiológico da psiquiatria. E aí, então, a gente tem esse quadro, né, que mais adiante o Graunig organizou em 4 subtipos. Então, o primeiro subtipo é o da folie imposée, né? Ou seja, onde você, em geral, tem uma pessoa psicótica que tem um delírio relativamente organizado e que vai impondo esse delírio, né, vai convencendo uma outra pessoa que geralmente tem uma relação assimétrica com ela, né, pode ser um subordinado, pode ser um filho, pode ser alguém que tem um rebaixamento cognitivo, de tal maneira que ao final os dois estão reverberando, expandindo, se comunicando no interior daquela formação delirante. A gente tem que distinguir isso da folie simultânea,
que é quando você tem dois processos psicóticos que afloram mais ou menos na mesma situação e que vão se construindo de forma assim conjugada, né, compartilhada, com, por exemplo, o mesmo tema, né, com o mesmo vetor, né, persecutório. A gente pode juntar várias pessoas que se sentem perseguidas por X, né? E elas vão ter assim uma certa afinidade e uma ligação vai se formar entre elas. E é preciso então distinguir esse segundo tipo da folie simultanée da folie communiquée, ou seja, um indivíduo secundariamente psicótico desenvolve sintomas após um longo período de resistência e mantém esses sintomas mesmo depois da separação do indivíduo primariamente psicótico. Ou seja, é como se a psicose de um fosse então favorecendo o desencadeamento da psicose do outro, né? A gente não tem esse fenômeno, vamos dizer assim, da cura por separação ou distanciamento, né? Do foco irradiador do delírio que a gente tem na folie imposée. Finalmente, o quarto tipo, né, a folie induite, são aqueles novos delírios adotados por um indivíduo psicótico sob influência aí de um outro indivíduo psicótico. Então vamos dizer, a alternância entre um delírio de melancolia e um delírio paranoico, ou um delírio de ciúmes e um delírio erotomaníaco. São, vamos dizer assim, diálogos que a gente pode encontrar e parcerias que a gente pode encontrar. A gente encontrava isso muito mais frequentemente à época em que a gente tinha as internações muito longas, as clonificações, os parques manicomiais, né, tipo Franco da Rocha, Juliano Moreira e assim por diante. Mas aí, para a gente exemplificar a folie à deux, eu convidaria vocês a um pequeno texto que está como apêndice à tese de 1932, de Jacques Lacan, da psicose paranoica em suas relações com a personalidade, e que está seguido de dois pequenos textos, um sobre o estilo, né, esquizografias e o estilo na esquizofrenia, e o outro é o crime das irmãs Papin, né, justamente o crime das irmãs Papin, que são recebidas por Clérambault e por Lacan depois do incidente, depois do episódio, são alvo de uma discussão assim ampla, né, entre a opinião pública francesa, e que culmina no encaminhamento jurídico diferencial entre uma e outra. Porque, bom, vocês vão lembrar, né, a psicose, um crime cometido, né, no interior de uma formação delirante, torna aquele sujeito inimputável. Agora, o que fazer com esse outro que estava sob influência de um sujeito psicótico e que estava parcialmente ciente ou responsável sobre os seus atos? Temos aí uma grande discussão, uma grande questão que é enfrentada nesse pequeno trabalho, né? Então, quem eram essas duas irmãs, né? Christine e Marguerite? Elas eram funcionárias domésticas na casa de uma família rica, né, na França, moravam no lugar de trabalho, eram muito recatadas, eram muito unidas as duas, né, e eram também maltratadas pela patroa. Ao que parece, a patroa muito exigente, queria tudo sempre muito limpo, muito em ordem, e a patroa tinha também lá a sua filha, né? Um dia as duas saem, né? Vão fazer compras, e as Christine e Marguerite ficam em casa, e uma delas então vai passar a roupa. E enquanto ela está passando a roupa, acontece um curto-circuito, né? E esse curto-circuito faz com que a roupa fique queimada. Isso desencadeia nelas uma angústia, um temor muito grande, e
e elas não sabem o que fazer, e então elas estão assim andando pela casa, quando nessa hora aparece a patroa. Sem que haja um combinado, sem que elas tenham acertado, vamos dizer assim, o que fazer, elas pulam sobre a filha e a patroa e arrancam os olhos, né, das duas, evisceram as vaginas, cortam o corpo, limpam de sangue tudo o que fica manchado e reconstituem o corpo da filha e da mãe na cama das duas. E ao final, então, dizem assim uma para outra, agora está tudo limpo. E elas são recolhidas, então, à chefatura de polícia, né? E ali começam os primeiros sinais, né, de uma psicose declarada, né, uma psicose, vamos dizer, que começa a produzir delírios religiosos, né, em que ela se acredita assim, uma versão da Virgem Maria, onde a mais velha, né, aquela que comandava a outra, né, ou seja, a Christine, começa a desenvolver então sintomas de psicose, né, enquanto a sua irmã permanece muito assustada, mas parece que não entende muito bem o que está acontecendo, e no fundo vai se revelando que a gente tinha uma influência, um folie à deux, né, uma influência de uma formação delirante sobre uma subjetividade mais influenciável, né? Como diz o Lacan, né? Na prisão, vários temas delirantes são manifestados por Christine. Qualificamos assim não só os sintomas típicos do delírio, tal como o desconhecimento sistemático da realidade. Christine pergunta como estão passando as duas vítimas e declara que acredita que elas vão voltar num outro corpo, como também as crenças mais ambíguas que se traduzem em frases como esta: creio mesmo que numa outra vida eu deveria ser o marido de minha irmã. Né? Ou seja, mostrando que entre elas havia uma fantasia homoerótica. Né? Continua Lacan: era impossível que dois seres fossem tomados juntos pela mesma loucura, ou antes a revelassem simultaneamente. É uma afirmação completamente falsa. O delírio a dois está entre as formas das psicoses reconhecidas há muito tempo. As observações mostram que eles se produzem eletivamente entre parentes próximos, pai e filho, mãe e filha, irmãos e irmãs. Digamos que seu mecanismo depende, em certos casos, da sugestão contingente exercida por um sujeito delirante ativo sobre um débil passivo. Vamos ver que nossa concepção da paranoia fornece uma noção inteiramente diferente desta e explica de maneira mais satisfatória o paralelismo criminal das duas irmãs. Né? Ou seja, apelando para a ideia de que havia um delírio de autopunição em curso ali entre as duas. Bom, mas a pergunta é esse delírio a deux, né? Esse delírio a dois, ele é um caso, vamos dizer, mais pronunciado do acordo atmosférico. O acordo atmosférico é um conceito que deriva, né, da teoria dos afetos. Né? Há um texto de Félix Guattari, né, muito interessante, que faz uma apresentação dessa noção, chama Ritournelle et l'affect existentiel, Ritornelos e os afetos existenciais. Né? Está aí disponível, né? E é um texto que começa assim: se eu tenho medo de ladrões em meus sonhos, os ladrões com certeza são imaginários, mas o medo deles é real, dizia Freud em A Interpretação dos Sonhos. Então, qual a ideia desse acordo atmosférico? Isso é uma versão do que a gente vai encontrar, por exemplo, Lacan, a partir da ideia de transitivismo dos afetos. Né? E que o nosso amigo aí, o Vladimir Safatli, desenvolveu, né, mais ainda com o conceito do circuito dos afetos.
A ideia de que os afetos, elas não se resumem àquela experiência egológica interna, né, que a gente tem quando é afetado pelo mundo. Como se fôssemos, assim, uma tela branca e que, então, a gente sente coisas porque as imagens, as palavras, os outros, enfim, imprimem na nossa alma um certo humor, uma certa disposição. Pelo contrário, né, essa afetação, ela acontece, mas ela produz no sujeito uma espécie, assim, de arco de afeto que vai procurar a sua confirmação, o seu pareamento, o seu acordo no outro. É como se a gente sentisse os afetos em dois tempos, pelo menos, né? Então, no primeiro, a gente tem a intensidade, e no segundo, a gente tem a qualidade. E essa qualidade do afeto vai depender de como a gente interpreta, não o que o outro disse apenas, mas a intencionalidade suposta no seu dizer. É, assim, o enquadre de afetos que a gente tem no outro. É esse, portanto, o movimento dos afetos, ou como dizia, a mímica dos afetos, o Freud usa essa expressão lá no último capítulo de Xistes e sua relação com o inconsciente, que tornam os afetos traduzíveis em emoções, né? E as emoções, elas vão então se articular aos pares, né? Ataque e fuga, medo e raiva, aproximação ou distância, alegria ou tristeza, instantaneidade ou dilatação do tempo, né? Surpresa e nojo, em que há esse acordo. E a interpretação que a gente faz, então, do outro para fechar ou para fazer a primeira volta desse circuito dos afetos passa pela leitura não só do corpo estático do outro, como se fosse uma estátua, como se ele fosse uma escultura, uma estátua, mas pelo movimento, pela interpretação do Nachfühlen, né? Quer dizer, aonde o seu afeto vai se encontrar com o meu, em uma posição terceira no tempo, né? Uma posição futura no tempo. A ideia que o Lacan apresenta, né, de que os afetos são sempre recíprocos, né? Elas são sempre reflexivos, elas são sempre confirmados pelo outro, né, sancionados pelo outro, mas também transformados segundo um determinado vetor. Daí essa ideia de que eles acontecem em uma atmosfera. Lembra um pouco, né, o quiasma do Merleau-Ponty, né, a carne do mundo do Merleau-Ponty, a ideia de que numa interação a gente tem um touro, né, uma elipse, uma topologia que forma espaços de circulação de afetos. O Guattari, nesse texto assim, bastante simpático, ele vai desenvolver a partir do Bakhtin, que é um teórico da linguagem, uma ideia que parece um pouco com a semiótica tensiva do Zilberger também, né? Ou seja, de que a gente tem um sistema, né, dos afetos que ele está muito mais organizado ou estruturado ao modo de uma música, não ao modo de significantes, com a sua diferencialidade, né, com a sua posição de negação recíproca, mas como um sistema que envolve então esse termo que aparece lá no Lacan do Seminário 3, né, para falar do delírio. O delírio ele não tem um ponto de basta, né, mas ele tem um ritornello. Né? Ritornello é uma espécie de estribilho, uma espécie de ideia que volta, mas ela não volta só como uma ideia abstrata e conceitual, ela volta com uma certa pressuposição de afeto. Né? Um afeto que, portanto, vai se enovelando ao longo do tempo, que vai aumentando, que vai se tensionando e que vai se destensionando, são os dois polos, né, do Zilberberg, em termos da semiótica tensiva. Né? E que modulam a quantidade e qualidade, a transformação dialética da quantidade em qualidade e da qualidade em modulações de quantidade. Então o ritornello é uma estrutura da repetição, né? É um estribilho, é o refrão, né? Que faz com que os afetos tenham então um encadeamento assim, próximo de uma musicalidade.
em que um propõe um acorde e o outro responde com um acorde concorde. E isso, então, afiniza as pessoas, né? Mostra que elas estão no mesmo tom, na mesma página, no mesmo mood. Isso tem efeitos, né, importantes para a gente pensar empatia, mas também identificação e também hipnotismo, né, que se vale dessa repetição, né, de um estímulo que vai rebaixando, que vai alterando a consciência. Mas a relação com a folia 2 vamos dizer assim, secundária. O processo de identificação com uma formação delirante, a pressuposição de que há uma influência por autoridade, ela se mostra de uma maneira muito distinta quando a gente pensa a horizontalidade dos afetos, né? O Guattari trabalha a partir do Spinoza, né? A partir da teoria dos corpos, né? no Spinoza, e dos encontros, né? E que de fato é um fenômeno psicopatológico, né? É um fenômeno que pode apresentar distorções, né, do ponto de vista do transitivismo. Então, eu sinto um afeto que está no outro, mas que, na verdade, é apenas a negação do afeto que está em mim e que me é insuportável. Então, eu sinto por procuração, eu atribuo ao outro aquilo que eu não consigo tomar consciência que eu estou sentindo. Essa paridade, essa assimetria, né, esse estado gliscocárico, a expressão do Minkowski, né, esse estado de mistura dos afetos, ele é diferente, inclusive porque a folia 2 não se define por estamos no mesmo humor, mas estamos na mesma mente, estamos no mesmo delírio, né? O delírio é um fato de discurso, ele é um conjunto, né, aberto, mas articulado de significantes. Então a crítica, vamos dizer assim, da relativa independência, né, entre a lógica dos afetos e a lógica dos significantes, ela aparece aqui. Há um conceito que é um conceito convergente que a gente está estudando para justamente repensar essa associação entre o que é a lógica do significante e como é que ela se liga com fenômenos desse tipo, né? E é o conceito de Rücksicht auf Darstellbarkeit, né? A consideração de figurabilidade. Quando a gente está na mímica dos afetos, eles precisam ser figurados, eles precisam encontrar um modo semiótico de expressão, né? Que é facial, que é corporal, que é temporal, que tem que ver com uma série de índices, né? Que não necessariamente funcionam como significantes, né? Eles podem ter valência icônica, eles podem ter uma valência, vamos dizer assim, no campo daquilo que o Peirce chamava de primariedade ou de secundariedade, e não propriamente das articulações terciárias ou simbólicas. Então, tá aí colocado, né, o caso clínico, o crime das irmãs Papin foi muito bem reconstruído pelo Jean Alouche, recentemente falecido, no seu Aimé de Lacan, Marguerite de Lacan. Para quem quiser um detalhamento maior, esse caso foi tomado pelos surrealistas como um exemplo, vamos dizer assim, do que a gente vem chamando, né, do conflito entre classes, o conflito entre ricos e pobres, o conflito entre patroa e empregada, né, na França aí dos anos 20, e que tem esse como um dos seus casos modelo. Né, um dos casos mais discutidos, porque a gente já tem muito material, né, do que aconteceu com as duas depois, né, depois do julgamento, depois da absolvição, de como Christine passa o resto da vida, né, num hospital psiquiátrico, enquanto eu acho que é Marguerite, ou eu estou confundindo com a Aimé, que chamava-se Marguerite, né, é libertada e leva uma vida, vamos dizer assim, normal. Leia, Papin. Então aqui estão os dois nomes, corrijam aí, né? Não é Christine e Marguerite, mas é Christine e Leia Papin, as duas moças desse texto, que foi publicado, né, inicialmente no número 3 da revista Le Minotaure, ou seja, a revista dos surrealistas, né?
Os surrealistas adoravam esse tipo de intrigante acontecimento. Bom, o Dalí falava do método paranoico crítico, e várias das suas produções, né, tem um interesse, né, nessa transmissão assim, de inconscientes, como a gente vê na Folie à Deux. Então é isso aí, gente. Para mais loucuras coletivas, embarque na canoa 8x8 de Aqueron Tamovemo e vamos rumo ao enlouquecimento geral, com ritonelos, com prosódios, com estribilhos, com refrões, com a musicalidade dos afetos que nos caracteriza. É isso aí.